Muito obrigada, doutora Bianca, por aceitar participar deste evento e obrigada a todos que continuam conectados neste ciclo de palestras. A doutora Bianca possui graduação em Medicina Veterinária pela Universidade Federal de Santa Maria, mestrado e doutorado pelo Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da UFSM, na área de Patologia Animal, com ênfase em lesões encontradas em bovinos abatidos para consumo. Atualmente, é auditora fiscal federal agropecuária no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com atividades na área técnica de leite, no Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal em Porto Alegre. Então, doutora Bianca, seja bem-vinda e tenham todos uma ótima palestra. Obrigada, Franciane. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Adriano Toni Ramos. Embora eu não esteja mais trabalhando diretamente com patologia, poder falar um pouco sobre o que eu estudei, que são as lesões encontradas em bovinos abatidos em frigoríficos, é sempre um prazer. Aqui eu fiz um roteiro da palestra, que para vocês poderem acompanhar ao longo da palestra. Esse roteiro ele vai aparecer no rodapé de cada slide. Então, primeiramente, eu vou fazer uma breve contextualização. Na sequência, eu vou falar sobre as doenças infecciosas, seguidas das doenças parasitárias, os neoplasmas e outras lesões. A inspeção no frigorífico ela é um importante instrumento de diagnóstico de enfermidades. Dentre elas, as de caráter zoonótico. Doenças como tuberculose, hidatidose e cisticercose possuem grande importância em saúde pública. E as decisões sobre o que fazer com essas carcaças e vísceras com lesões, elas têm que ser tomadas muitas vezes quase que imediatamente pelo fiscal, porque o abate é muito dinâmico, quase nunca para. Então, os fiscais, eles têm que estar muito bem treinados para fazer esse diagnóstico e evitar condenações desnecessárias com um consequente aumento do prejuízo econômico dos frigoríficos e diagnósticos falsos das lesões com uma consequente prevalência incorreta das doenças. E nós, como patologistas, também temos que estar muito bem treinados, porque nós podemos ter um importante apoio para os fiscais, principalmente quando necessário um exame histopatológico no diagnóstico. Ao final do meu estudo de doutorado, nós totalizamos a análise de 544 lesões. Essas lesões foram divididas nas seguintes categorias: infecciosas, parasitárias, neoplasmas, tóxicas e outras lesões. E algumas foram classificadas como sem alterações. Obviamente que eu não vou conseguir falar sobre todas essas lesões aqui, então eu selecionei aquelas lesões mais prevalentes na rotina do abate dentro de cada categoria. E deixei fora as lesões tóxicas por terem tido uma baixa prevalência no estudo. Então eu vou iniciar falando com aquelas que são as mais prevalentes, são as doenças infecciosas. Das lesões infecciosas, eu selecionei 4 doenças que são muito comuns na rotina do abate e que elas têm algo em comum entre elas. São todas doenças bacterianas e são caracterizadas pela formação de granulomas. A actinobacilose, a actinomicose e a mastite estafilocócica pela formação de piogranulomas, diferentes dos granulomas da tuberculose. Mas elas são importantes principalmente
falando da actinobacilose, porque ela entra como um importante diagnóstico diferencial para tuberculose, dependendo da localização da lesão. Bom, essas 3 doenças, embora elas tenham localizações anatômicas bem definidas, a actinobacilose nos tecidos moles, principalmente língua e linfonodos retrofaríngeos, a actinomicose no osso mandibular e a mastite estafilocócica na mama, histologicamente, essas lesões elas são muito semelhantes, podemos que dizer até quase que idênticas, como nós vamos ver. Primeiramente, então, a actinobacilose, ela é causada por uma bactéria gram-negativa, o Actinobacillus lignerese, que é um habitante comensal do trato digestório de bovinos. Então, as lesões elas vão ocorrer quando houver alguma lesão na cavidade oral dos animais, que vai propiciar a inoculação da bactéria, a entrada da bactéria. Essas lesões geralmente são associadas, elas são causadas por alimentos muito fibrosos ou por erupções dentárias. E isso explica também porque os principais locais de lesão são língua, como vocês podem ver, e linfonodo retrofaríngeo. Essa é a distribuição que eu encontrei no meu estudo, mas que é semelhante ao que é observado na literatura. Língua e linfonodo retrofaríngeo são os locais mais afetados por actinobacilose. Nós também encontramos lesões de actinobacilose nas bochechas, na musculatura esquelética, disseminada na cabeça, no fígado e nos pulmões. Essas lesões pulmonares geralmente estão associadas a uma infecção via aerógena e as lesões em outros órgãos ocorrem quando a bactéria ela acaba invadindo vasos linfáticos ou sanguíneos e aí se dissemina para outros locais. Essa é uma foto de uma lesão de actinobacilose na língua, a lesão típica de actinobacilose, em que a gente observa múltiplos pequenos nódulos distribuídos na língua. Esses nódulos, eles são firmes ao corte, eles são marrom claro e na superfície de corte, muitas vezes a gente consegue perceber pequenos pontos amarelos. Aqui é uma outra lesão em que a gente percebe múltiplos pequenos nódulos e rodeados por esse tecido brancacento, que é um tecido conjuntivo fibroso. Na actinobacilose é muito comum essa proliferação de tecido conjuntivo fibroso, que é o que dá o aspecto da língua, que fica a língua firme, endurecida, muitas vezes para fora da boca dos animais, dificultando a apreensão de alimentos e a mastigação, o que acaba levando a uma perda de peso nesses animais. E é por esse motivo que a doença é chamada coloquialmente como língua de pau. Aqui é uma lesão no linfonodo retrofaríngeo que mostra as características da superfície de corte da lesão. Então, ela é externamente, a gente vê um tecido brancacento, que é o tecido conjuntivo fibroso, que envolve essas áreas amarelas, esses nódulos amarelos, e um centro com material purulento. Tem 2 características que são muito importantes e que devem ser avaliadas para estabelecer um diagnóstico de actinobacilose. Quais seriam essas? A primeira, esses pontos amarelos, que quando pressionados, eles deixam sobressair um material amarelo viscoso, que é o pus. E muitas vezes, em meio a esse material viscoso, a gente consegue observar pequenos grânulos de um amarelo mais intenso, amarelo ouro, que como se fossem grãos de areia, que são os chamados grânulos de enxofre, que microscopicamente correspondem ao fenômeno de Splendor-Repli, como eu vou mostrar depois. Outra característica importante para se avaliar é a presença do pus, a característica do pus. Esse pus nem sempre vai estar presente, geralmente ele está mais presente nas lesões de linfonodo, mas ele tem características diferentes de um pus que se encontra em abscessos por outras causas. Esse pus ele é um amarelo brilhoso,
espesso, e ele tem alta coesão. Isso quer dizer que ele não se dissocia fácil e tem baixa adesividade. Isso quer dizer que ele se desprende facilmente da lesão. Então, seriam essas duas características importantes que devem ser avaliadas por um diagnóstico macroscópico de actinobacilose, que auxiliam no diagnóstico. Aqui são lesões com localização atípica. Nós temos aqui nessa primeira foto um fragmento de parênquima pulmonar, em que observamos múltiplos pequenos nódulos marrons claros, semelhantes àqueles na língua. Aqui é um fígado com uma massa grande, com área mais extensa de necrose, essas áreas mais escuras. Aqui é um fragmento, um pedaço de músculo esquelético, em que a gente observa esses nódulos amarelos e que, se forem observados de perto, talvez vocês consigam perceber que eles têm pequenos pontos amarelos, que são aqueles pontos amarelos que eu mencionei. E alguns deles com pus na área central. Circundando esses nódulos, temos proliferação de tecido conjuntivo fibroso. E aqui são alguns pequenos nódulos de actinobacilose na bochecha do animal. Então, são essas lesões atípicas de actinobacilose que podem dificultar o diagnóstico macroscópico. Então, por isso é importante ter em mente esses dois padrões, esses dois aspectos que ajudam a estabelecer o diagnóstico definitivo. E eu posso, contando um relato do que aconteceu, quando eu estava coletando as minhas lesões, eu trabalhei diretamente com um fiscal do frigorífico. E ele me relatou que ele tinha muita dificuldade de estabelecer, de diferenciar os abscessos de actinobacilose de outros abscessos, né, por outras causas, principalmente quando era uma localização atípica, especialmente no fígado. E depois que a gente estabeleceu esses padrões, ele passou a fazer o diagnóstico com muita precisão, avaliando esses pontos amarelos, o tipo de pus, a característica desse pus. Então, é possível, sim, fazer o diagnóstico macroscópico e diferenciar de outras lesões, né? A segunda doença é a actinomicose. A actinomicose, ela é causada por uma bactéria gram-positiva, o Actinomyces bovis, que também, assim como o Actinobacillus, ele está presente, ele é um habitante comensal da cavidade oral de bovinos, e ele causa uma osteomielite pilgranulatosa na mandíbula de animais, frequentemente na mandíbula. Da mesma forma que o Actinobacillus, o Actinomyces ele vai ser inoculado quando houver lesões na cavidade oral, e essas lesões podem ser causadas, então, por erupções dentárias, por alimentos fibrosos. A própria explicação para que as lesões de actinomicose elas ocorram mais na mandíbula é pela a troca dentária dos bovinos ser restrita à arcada dentária inferior, então, que propiciaria então a entrada da bactéria nesse local e as lesões na mandíbula, e os movimentos de mastigação, que acabam empurrando os alimentos fibrosos para baixo e causando lesões também na porção inferior, né, da cavidade oral. Uma outra coisa interessante é que no passado a actinomicose ela foi confundida com uma lesão fúngica. E se achava que os fungos, eles habitavam os solos, grãos ou as palhas, e que esses alimentos seriam carreadores desses fungos para os animais. Então, hoje se sabe que, na verdade, é uma bactéria e que esses alimentos, eles não são os carreadores, mas eles que são a causa das lesões por onde a bactéria vai ser inoculada, né? Bom, aqui essa primeira foto é uma lesão bem inicial de actinomicose. Muitas vezes os animais acabam ficando com lesões bem maiores, extensas.
Mas nessa lesão a gente já percebe que existe uma assimetria na face, um leve aumento de volume aqui no lado direito, e que há fístulas que são muito comuns nessas lesões, que acabam exudando material para a pele, né? E normalmente as lesões elas aumentam muito rapidamente em pouco tempo e depois elas vão crescendo lentamente ao longo de meses. Essa segunda foto é a superfície de corte, então, da lesão. A gente percebe que temos múltiplos nódulos, são os piogranulomas, alguns deles com pus, e esses nódulos, eles são circundados por septos de tecido ósseo. E outra coisa que dá para perceber também nessas lesões, nessa parte aqui superior, talvez vocês percebam melhor, que tem um certo material granular, um amarelo granular, que é os grânulos de enxofre, que também são comuns, assim como na actinobacilose. Aqui é um caso de actinomicose atípica. Então, como eu falei, normalmente as lesões são restritas à mandíbula, mas nesses dois casos ocorreram lesões na maxila dos bovinos. Esse primeiro animal, ele tinha um aumento de volume. Esse aumento de volume vem desde aqui da região ocular até cranialmente, na região nasal, e se formou uma cavidade óssea aqui abaixo do olho, e essa cavidade era preenchida por um material escuro, fétido, que é a necrose. Esse segundo bovino também, a gente percebe um aumento de volume aqui na face, e essas fístulas que exudavam material purulento para a pele. Ao corte transversal dessas maxilas, o que a gente vê são massas extensas obliterando, né, a cavidade nasal desses animais. Esse primeiro caso aqui a gente observa esses nódulos amarelos circundados por tecido ósseo, obstruindo a cavidade nasal. E aqui, nesse outro caso, já é bem mais avançado, uma lesão mais avançada, bem mais extensa, com áreas de necrose, que obstruía totalmente a cavidade nasal desse lado, desviando o septo nasal e comprimindo a cavidade nasal contralateral. Esses animais, com certeza, deveriam ter muita dificuldade respiratória. E essas lesões, inicialmente, elas foram confundidas com carcinoma de células escamosas intranasal, que é um tumor nasal mais comum em bovinos. Então, pela localização das lesões, se chegou a esse diagnóstico e pelas características, né? Esses grânulos que a gente percebe nos granulomas, se achava inicialmente que se tratava de ceratina, que é comum nesses tumores, esses carcinomas de células escamosas. Aí depois, com a histopatologia que se viu, que na verdade não se tratava de um tumor, mas de casos atípicos de actinomicose, né? A terceira doença é a mastite estafilocócica, também chamada botryomicose, causada por uma bactéria gram-positiva, que é o Staphylococcus aureus, que frequentemente causa uma mastite crônica em bovinos. Essa lesão é caracterizada por múltiplos nódulos de diferentes tamanhos, marrons claros e circundados por tecido conjuntivo fibroso. Quando observados mais de perto, a gente consegue perceber nesses nódulos aqueles pequenos pontos amarelos, semelhantes às lesões de actinobacilose, que quando pressionados deixam sobressair aquele material amarelo viscoso, o pus. Bom, na histopatologia, como eu falei, essas lesões são muito semelhantes e elas são caracterizadas pela formação de piogranulomas. Esses piogranulomas são formados, então, por um centro com neutrófilos. São esses neutrófilos que macroscopicamente correspondem àquele material viscoso, o pus. É um centro com neutrófilos e esse material eosinofílico em forma de clavas, né, radiado, que é o fenômeno de Splendori-Repli,
que macroscopicamente corresponde aos grânulos de enxofre. Rodeando essa área, temos macrófagos epitelioides, muitas vezes com formação de células gigantes multinucleadas. Mais externamente, linfócitos e plasmócitos e tecido conjuntivo fibroso. Nessa foto aqui a gente pode perceber 1, 2, 3, 4, 5, 7 piogranulomas. Então, aqui a gente pode ver que as lesões são realmente muito semelhantes. Na mastite estafilocócica, a diferença é que pela coloração de HE a gente já consegue observar os cocos bacterianos fortemente basofílicos sendo rodeados pelo fenômeno de Splendor e Rep. Então, aqui estão os cocos bacterianos, o que a gente não consegue ver na actinobacilose e nem na actinomicose. Então, para diferenciar essas três lesões, é preciso fazer a coloração de grão. Na actinobacilose, a gente vai ver os cocos bacilos corados em vermelho, que são os gram negativos. Não são muitos, é uma pequena quantidade. Já na actinomicose, a gente vê uma grande quantidade de bacilos filamentosos corados em azul, são gram positivos. E na mastite estafilocócica, a gente observa aqueles cocos bacterianos gram positivos, formando estruturas em cachos de uva. Para quem tiver mais interesse, temos 2 trabalhos publicados na Pesquisa Veterinária Brasileira tratando sobre essas lesões granulomatosas e os casos atípicos de actinomicose. A próxima doença, então, é a tuberculose, que é uma doença causada pelo bacilo Mycobacterium bovis em bovinos, e ele causa uma lesão crônica. A via de inoculação é a via aerógena, né? Então, os pulmões vão ser os órgãos mais afetados, são eles que têm a lesão inicial. E os linfonodos bronquiais geralmente também estão afetados. Então, os pulmões com os linfonodos bronquiais é o que se chama de complexo primário. E quando essa lesão ela não é contida, aí a infecção não é contida no complexo primário, via vasos linfáticos ou sanguíneos, pode se espalhar para outros órgãos. Aqui a gente percebe, então, no pulmão, múltiplos nódulos distribuídos no parênquima pulmonar e os linfonodos bronquiais aumentados de tamanho e com um aspecto típico das lesões de tuberculose, que é o aspecto casio-calcário, por causa da lesão da necrose caseosa e da mineralização. Então, fica com esse aspecto amarelado, amolecido e com um material granular, que é a mineralização. Ao cortar com a faca essas lesões, a gente tem aquela sensação de estar cortando grãos de areia, né, que a faca range. Isso é bem típico das lesões de tuberculose. Aqui é um linfonodo que tem os granulomas, né, da tuberculose. São múltiplos granulomas, múltiplos nódulos, com esse aspecto também, casio-calcário. Só que essa lesão, ela tem pus, o que não é muito comum nos casos de tuberculose. Isso pode acontecer naquelas lesões que não são tão crônicas, aí pode ter esse pus. Mas é um importante, então nesse caso, um importante diagnóstico diferencial seria a actinobacilose, mas que a gente consegue, com uma avaliação cuidadosa, diferenciar dos casos de actinobacilose, porque na tuberculose a gente vai ter esse aspecto mais casio-calcário da lesão. O pus, ele não vai ser um pus semelhante àquele da actinobacilose, como eu falei antes. E normalmente, as lesões de tuberculose, elas tendem a ser mais planas, enquanto que as lesões de actinobacilose, elas tendem a se sobressair mais no órgão. Microscopicamente, esse
essa é a apresentação clássica de um granuloma de tuberculose. É um centro com necrose caseosa e mineralização, rodeado por macrófagos, epitelioides e células gigantes multinucleadas, mais externamente linfócitos e plasmócitos e uma camada de tecido conjuntivo fibroso. Aqui é um caso de tuberculose num testículo, em que a gente observa esses nódulos amarelos e com essa granulação, que é a mineralização. E aqui é um caso de tuberculose miliar, que é quando a gente observa múltiplos pequenos focos de tuberculose em diferentes órgãos. Isso geralmente ocorre quando a disseminação ela é maciça, né, e muito repentina. E acabam se formando esses focos. Aqui no pulmão, a gente percebe esses múltiplos pequenos nódulos, que são os granulomas. Os linfonodos bronquiais também são afetados, aumentados de tamanho, com um aspecto casio-calcário. Esse mesmo animal apresentou focos no fígado e no rim. Bom, o segundo grupo de doenças são as parasitárias. Esses são os parasitas que a gente encontra em bovinos no frigorífico. O cisto hidático, no fígado, pulmão, coração, músculo esquelético, rim, baço e osso. A facíola hepática no fígado e no pulmão, o cisticercus bovis no músculo esquelético e coração, esofagóstomo radiatum na parede do intestino e no aumento, sarcocistes no coração e músculo esquelético, uretrema celomático no pâncreas e o paranfístimo cervi no rumen. Desses parasitas, os mais prevalentes são o cisto hidático, a facíola hepática e o cisticercus bovis. E é sobre eles que eu vou falar com vocês. Bom, a hidatidose, ela é uma condição em que a gente encontra cistos hidáticos, que são a forma larval ou também chamada de metacistoide do Echinococcus granulosus nos órgãos do hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo é o cão, é ele que vai ter o verme adulto no intestino delgado, que é o Echinococcus granulosus, e o bovino e eventualmente o homem são o hospedeiro intermediário, eles que vão ter a forma larval, o cisto hidático. O cão ele vai eliminar nas fezes os ovos embrionados desse parasita e o bovino vai ingerir os ovos nas passagens. No intestino delgado do bovino, esse ovo ele libera a oncosfera, que é o embrião, e vai pela circulação sanguínea até o fígado e pela circulação linfática até o pulmão, onde então vai se desenvolver o cisto hidático. O cão se infecta ao ingerir os órgãos que contêm os cistos hidáticos viáveis. E para ele estar viável, ele tem que ter essa estrutura aqui, que são os protoescólicos. São esses protoescólicos que vão dar origem ao verme adulto. Normalmente, o cão acaba se infectando por ingerir os órgãos do ovino. O ovino que, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, em que nós temos um rebanho ovino muito grande, e pela baixo valor econômico do ovino comparado ao bovino, se tem muito hábito de abater esses animais nas propriedades rurais. E aí o que se faz com o pulmão, com o fígado desses animais? Se joga para os cachorros que estão ali perto, que acabam então se infectando e depois defecando nas pastagens onde os bovinos estão se alimentando. Ele pode, claro, o cão também pode se infectar pelo bovino, mas normalmente essa infecção acaba ocorrendo pelo ovino, né? Aqui são múltiplos cistos hidáticos no fígado. Eles são preenchidos por um líquido claro quando estão viáveis. E tem esse aspecto com uma cápsula mais esbranquiçada.
Aqui são grandes cistos hidáticos nos pulmões, eles são bem túrgidos, preenchidos por líquido. Aqui talvez tenha um menor. E essas são as características de um cisto viável. Ele vai ter essa membrana, que é chamada de membrana laminada ou membrana mista. Mais internamente, ele vai ter esse epitélio chamado epitélio germinativo, de onde brotam as cápsulas prolígeras, cada uma contendo um ou mais protoescólex. E são esses protoescólex que vão dar origem, então, ao verme adulto, quando ingerido pelo cão. Aqui, então, é a parte do cisto que pertence ao parasita. Essa outra parte é a parte do cisto que pertence ao hospedeiro, é a reação inflamatória do hospedeiro. Então, é uma camada de macrófagos epitelioides com células gigantes multinucleadas e, mais externamente, um infiltrado inflamatório misto com linfócitos, plasmócitos, eosinófilos e proliferação de tecido conjuntivo fibroso. Eventualmente, aquelas cápsulas prolígeras, elas podem se romper e os protoescólex ficarem livres no interior do cisto. Isso é o que é chamado de areia hidática. E esse é um aspecto de um cisto já degenerado. Se vocês perceberem, a membrana laminada, que está sempre presente, ela não tem o mesmo aspecto da foto anterior. Aqui, a membrana laminada, ela é bem clarinha, tem essas lâminas bem distintas. Aqui, ela já fica com um aspecto mais amorfo. Esse cisto não tem o epitélio germinativo, ele não tem cápsulas prolígeras e ele não tem protoescólex. Então, ele é um cisto degenerado. Se um cão ingerir um cisto assim, ele não vai se infectar. E aqui a gente tem a reação inflamatória do hospedeiro, com macrófagos, epitelioides e um infiltrado inflamatório misto, com bastante eosinófilos, mais externamente o tecido conjuntivo fibroso. Esse é um cisto no fígado, um cisto que já está degenerado. A membrana laminada, quando ela fica degenerada, ela adquire essa coloração amarelada, ela fica granular. E nesse caso, esse cisto já estava mineralizado. Então, essa lesão, ela tem que ser avaliada com cuidado, porque ela pode ser confundida com tuberculose. Então, é preciso uma avaliação criteriosa para observar alguma porção mais íntegra da membrana laminada que possa identificar que é um cisto e não uma lesão de tuberculose, né? Isso é um cisto hidático multivesicular. A maioria dos cistos nos bovinos são uniloculares, que é o que eu estava mostrando até agora. Mas quando ocorre alguma coisa que ameace a vida do cisto, como, por exemplo, a entrada de bile dentro do cisto, aquela cápsula prolígera, ela pode soltar, pode romper, e aqueles protoescólex podem formar novos cistos hidáticos dentro do cisto principal. E aí é esse aspecto que a gente vai ter, vão ser múltiplos pequenos cistos. Aqui, eles estão todos degenerados. A gente percebe isso pelo aspecto da membrana laminada que já está amarelada. Então, isso é um cisto multivesicular. As características do cisto hidático no bovino. Eles possuem cerca de 5 a 10 centímetros de diâmetro. Normalmente são múltiplos, a gente observa vários no mesmo órgão, e uniloculares. Essa apresentação multivesicular é mais rara. O desenvolvimento deles é lento, a maturidade leva de 6 a 12 meses, são bem tolerados pelos bovinos, os animais dificilmente vão ter algum sinal clínico relacionado com o cisto, até mesmo quando o cisto está localizado no coração. Diferente do homem, o homem geralmente tem sinais clínicos e os cistos podem ser perigosos para o homem, porque quando eles rompem, eles acabam acarretando uma resposta imune muito exacerbada, podendo levar até a morte. Eles são preenchidos por um líquido transparente, quando viáveis,
mas 90% dos cistos são inviáveis ou estéreis. E o diagnóstico, então, é pela presença da membrana laminada. Aqui são cistos hidáticos em outras localizações, um grande cisto hidático no coração. Esse cisto ele já estava degenerado, como a gente percebe pela coloração da membrana laminada, que está amarelada, com esse aspecto granular. Aqui é um cisto hidático degenerado no rim, e aqui um cisto hidático degenerado na musculatura esquelética. E aqui é um cisto no baço. Esse cisto já está também degenerado, a membrana laminada ela colapsou e formou esse emaranhado, preenchendo todo o cisto. Na histopatologia, a gente vê como esse aspecto, a membrana laminada, com essas toda um emaranhado, né, da membrana laminada, em meio a esse material amorfo eosinofílico, que é a necrose, detritos celulares e células inflamatórias, né? E externamente a reação inflamatória do hospedeiro. Aqui é um caso interessante de um cisto hidático no externo de um bovino, em que se formou um cisto multivesicular. A gente percebe esses pequenos cistos que se formaram, a membrana laminada já degenerada, com esse aspecto amarelado. E o raio-x desse externo mostra a destruição óssea dessa esternebra. A segunda doença parasitária é a cisticercose, que é causada pela Taenia saginata, que o hospedeiro definitivo vai ser o homem, que vai ter a Taenia no seu intestino delgado, e o hospedeiro intermediário é o bovino, que vai ter o estágio larval, que é o Cysticercus bovis. Então, o homem, ele elimina nas fezes os ovos, ou as proglotes contendo os ovos, e o bovino vai ingerir esses ovos nas pastagens. No intestino delgado do bovino, é liberada a oncosfera, que é o embrião, que pela circulação sanguínea vai chegar até a musculatura mais irrigada, principalmente a musculatura mais irrigada do animal, onde vai se desenvolver o estágio larval, o Cysticercus bovis. O homem se infecta ao ingerir carne crua ou mal cozida, contendo os cistos viáveis. Então, a gente pode perceber que a falta de saneamento básico, de educação sanitária, são fatores importantes para que esse ciclo se feche. E, embora isso pareça uma realidade muito distante, né, isso ocorre muito ainda nas propriedades rurais, essa falta de saneamento básico, de educação sanitária, tanto que a cisticercose continua sendo uma das doenças parasitárias mais prevalentes. Em alguns lugares, a doença parasitária mais prevalente. Então, é um problema sério ainda. Esses cisticercos, então, eles vão se localizar naquela musculatura mais irrigada. Os dois locais mais prevalentes são masseter e coração, seguido de língua, diafragma e, eventualmente, até o fígado e outros músculos esqueléticos. Esse cisticerco ele pode se apresentar vivo ou morto. O cisticerco vivo, o diagnóstico dele é bem mais fácil. Ele se apresenta como um cisto translúcido, preenchido por um líquido transparente, e que ao corte a gente consegue observar uma pequena estrutura dentro, que é o protoscólex, que é quem vai dar origem ao parasita adulto. O masseter é o local onde mais a gente vê esse cisticerco vivo. Já o cisticerco morto, ele vai se apresentar como nódulos amarelados, muitas vezes calcificados, e na microscopia não vai ter a estrutura, né, do parasita, nós não vamos encontrar o protoscólex dentro. Então, se uma pessoa ingere uma carne contendo esse cisticerco morto, ela não vai se infectar. O coração é o órgão em que os cisticercos eles tendem a degenerar mais rapidamente, talvez pela própria atividade do órgão muito intensa. Mas eu diria assim, que o maior problema no diagnóstico dos cisticercos
não é quando ele está vivo nem quando ele está morto, mas quando ele está no estágio intermediário, quando ele não tem mais aquela característica de um cisticerco vivo, mas ele ainda não está totalmente degenerado, calcificado. Então, é esse cisticerco que tem que ser avaliado com cuidado para estabelecer um destino correto da carcaça também. Porque um cisticerco vivo vai ter um destino. Essa carcaça ela vai ter que receber um tratamento. Se uma carcaça tiver um cisticerco vivo, ou ela vai ter que passar pelo tratamento pelo frio, vai ter que passar pela salga. Enquanto que uma carcaça que tenha um cisticerco morto, ela pode ser liberada normalmente para comercialização. Então, tem que ser feita uma avaliação cuidadosa nesses casos em que o cisticerco está nesse estágio intermediário. Uma coisa importante é cortar transversalmente o cisticerco e observar se existe alguma estrutura, se consegue ver alguma estrutura ali dentro, se tem algum orifício. Às vezes a presença de algum orifício pode indicar que há um protoescólex ali, e aí com isso se destina corretamente a carcaça. Essa é a estrutura de um cisticerco degenerado. Então, ele é caracterizado por um centro com necrose caseosa, muitas vezes mineralizado, rodeado por macrófagos. Uma característica importante desses macrófagos é a distribuição empaliçada. Eles ficam como se estivesse assim, numa parede mesmo, ficam mais alongados. Mais externamente, um infiltrado inflamatório misto, com eosinófilos, linfócitos, plasmócitos, e mais externamente tecido conjuntivo fibroso. Além dos macrófagos empaliçados, uma característica importante na avaliação desses cisticercos é a presença dessas estruturas ovaladas, basofílicas ou anfofílicas, que são chamados, que é o que chamamos de corpúsculos calcários. São restos parasitários e que estão presentes apenas nos cestoides. Então, auxiliam no diagnóstico de cisticercos quando presentes. Aqui são os cisticercos vivos, são caracterizados, então, pela formação dessas vesículas, e no interior dessas vesículas a gente tem o protoescólex. Nem sempre esse protoescólex vai estar presente no corte histológico, porque às vezes, dependendo do corte, ele não aparece, ou às vezes ele pode cair no processamento, né? Então, o que auxilia no diagnóstico, quando a gente for ver só a vesícula, é a presença desses corpúsculos calcários. A gente sabe aí que se trata de um cestoide. E a terceira doença parasitária, que é muito frequente, é a fasciolose, causada pela facíola hepática, que é um trematóide em forma de folha, que habita os ductos biliares do hospedeiro definitivo, que é o bovino, eventualmente o homem. No ciclo da facíola hepática, a gente tem como hospedeiro intermediário o molusco do gênero Limnia. Eu acho que eu não sei se eu falei que o bovino é o hospedeiro definitivo e o homem também é o hospedeiro definitivo, o hospedeiro intermediário, o molusco do gênero Limnia. Bom, a facíola, o verme adulto, ele vai estar nos ductos biliares e vai eliminar os ovos com a bile e depois com as fezes. Nas pastagens, esses ovos vão se transformar num miracídio, que é móvel e que precisa de áreas alagadas para se locomover. E são nessas áreas alagadas também que vive o hospedeiro intermediário, o molusco. E esse miracídio, ele vai penetrar ativamente pelo molusco e dentro dele ele vai se transformar num esporocisto, que vai formar rédeas, e essas vão formar rédeas filhas. E depois as cercárias vão deixar o molusco e vão nadar até encontrar as gramíneas, que ficam logo abaixo do nível da água, onde elas vão se encestar formando as metacercárias. O bovino vai se infectar ao ingerir essas gramíneas contendo as metacercárias. Ou, eventualmente, também o que pode acontecer é com o movimento o caminhar dos animais nessas águas, acaba soltando as metacercárias
das gramíneas, e aí os animais acabam se infectando ao beber a água. Aí no intestino delgado, essas metacercárias, elas vão se desencistar, vão penetrar a parede intestinal do bovino, atravessar a cavidade abdominal, chegar no fígado, migrar pelo parênquima hepático até adentrarem os ductos biliares, onde vão atingir a maturidade. Então, o que elas vão causar é uma colangiohepatite crônica, em que nós vamos ter esses ductos biliares bem espessados, muitas vezes eles se apresentam assim tortuosos. Muitas vezes é difícil de cortar esses ductos com a faca, porque eles ficam extremamente calcificados. E uma lesão que acompanha também é essa atrofia do lobo hepático esquerdo, como a gente vê nesse caso. Uma atrofia acentuada do lobo hepático esquerdo, com uma hiperplasia do lobo hepático direito compensatório. Aqui é uma foto de um ducto biliar ao corte, em que a gente observa esse espessamento da parede do ducto e vários exemplares de facíola hepática no interior. Em meio a esse líquido marrom escuro, que é formado por pigmento do parasita, ovos do parasita, restos do parasita, células epiteliais dos ductos descamadas, pus, então é um mix de coisas. Essa foto aqui é para mostrar, para comparar um fígado normal, sem atrofia do lobo hepático esquerdo, que é esse lobo aqui, e aqui um fígado afetado por facíola, em que nós temos essa atrofia acentuada do lobo hepático esquerdo. Esse aqui é o X, né, de condenado, e esses pequenos pontos esbranquiçados que a gente vê no parênquima são cistos hidáticos. Então, na histopatologia, a gente vai ver essa colangiohepatite como uma acentuada proliferação, né, de tecido conjuntivo fibroso em torno do ducto, com uma hiperplasia do epitélio ductal. E aqui no interior desse ducto a gente vê um exemplar do parasita adulto. Essa foto mais aproximada, novamente, a proliferação de tecido conjuntivo fibroso, a hiperplasia do epitélio ductal, um infiltrado inflamatório misto, composto por linfócitos, plasmócitos e eosinófilos, mineralização, e aqui ainda vemos esse pigmento alaranjado, que é o pigmento do parasita. Macroscopicamente, aquele pigmento escuro que a gente viu. Eventualmente, esses parasitas, eles podem penetrar as veias hepáticas e se localizar e irem até os pulmões, onde eles vão formar cistos ou nódulos, frequentemente nas extremidades dos brônquios. Esses cistos, eles ficam com essa parede espessada e geralmente preenchidos por um material achocolatado, que foi drenado, né, quando cortado o parênquima pulmonar. E os exemplares do parasita adulto também frequentemente são vistos no interior dessas lesões. Aqui a microscopia da lesão pulmonar, em que a gente observa uma proliferação de tecido conjuntivo fibroso, um infiltrado inflamatório misto, composto por bastante eosinófilos também, mineralização e o pigmento do parasita. E aqui no interior de um brônquio, a gente vê um exemplar do parasita. Para quem tiver mais interesse, também nós temos esse trabalho sobre lesões parasitárias, publicado na Pesquisa Veterinária Brasileira, em 2013. E agora a gente entra para o terceiro grupo, que são os neoplasmas. Os 3 tumores mais frequentes em bovinos de frigorífico são o linfoma, o carcinoma de células escamosas e o feocromocitoma. O linfoma é um tumor de linfócitos e em bovinos ele pode ser dividido em 2 grandes grupos, o linfoma enzótico e o linfoma esporádico. O linfoma enzótico, ele apresenta essa forma multicêntrica, que é a chamada, então, leucose bovina enzótica,
está associado a um retrovírus, a infecção de um retrovírus, né, que é o vírus da leucemia bovina. E ele ocorre geralmente em rebanhos em que as técnicas de manejo facilitem a disseminação do vírus entre animais. Mas essa infecção também pode ocorrer por tabanídeos, principalmente nos meses mais quentes, e também de forma congênita. As fêmeas infectadas, elas podem passar o vírus para o feto, mas não é em todos os casos que isso ocorre. E também não são todos os animais que tiverem a infecção pelo vírus que vão desenvolver a leucose bovina enzootica. Isso ocorre geralmente em 1 a 5% dos animais infectados. A outra forma de linfoma é o linfoma esporádico, que é bem mais rara, que pode apresentar 3 formas diferentes. A forma multicêntrica do bezerro, em animais de 3 a 6 meses de idade, a forma tínica juvenil, que afeta o timo, em bovinos de 1 a 2 anos, e a forma cutânea, que é a mais rara das 3, que afeta animais de 2 a 3 anos de idade. Em frigorífico, o que a gente vê frequentemente é a leucose bovina enzootica, né? Que é o que eu vou mostrar aqui. Os órgãos mais afetados pelo linfoma são os linfonodos. Eles se apresentam aumentados de tamanho, com essa coloração amarelada, às vezes com aspecto de gordura. Não há distinção mais entre a camada cortical e a camada medular. Hemorragia é frequente também, necrose pode aparecer. E esse animal, ele apresentou linfoma no coração. Aqui a gente vê no átrio direito e no ventrículo direito esse tecido esbranquiçado, que é o tumor. E na histopatologia, o que se vê é um manto de linfócitos. O linfonodo, ele perde totalmente a arquitetura, a gente só vê linfócito, que são essas células com citoplasma escasso, com núcleo hipercromático, né, bem redondo. E aqui no coração, a gente vê os linfócitos neoplásicos entre as miofibras cardíacas. Esse animal, ele também apresentou tumor na serosa intestinal, que são esses nódulos avermelhados, na musculatura esquelética, que é essa massa semelhante à gordura invadindo a musculatura, e no abomaso. Aqui a gente percebe que as pregas do abomaso estão bem edemaciadas e elas têm esse tecido, né, essas áreas esbranquiçadas, que são o tumor. A mucosa, de um modo geral, ela está bem avermelhada, com áreas de hemorragia e úlceras. O segundo tumor é o carcinoma de células escamosas, que é um tumor maligno de ceratinócitos, e tem vários fatores predisponentes para a ocorrência desse tumor, como exposição à luz ultravioleta, fatores genéticos, como a falta de pigmentação epidérmica, que a gente vê em algumas raças, principalmente na pálpebra, orelha, dorso do animal, face, vulva, e fatores virais, como a infecção pelo papilomavírus bovino tipo 4, associada à ingestão de samambaia, o Pteridium aquilino. Qual que é a teoria? Então, os animais que possuem o papilomavírus bovino, quando ingerem samambaia por longos períodos, isto é, meses a anos, eles podem desenvolver carcinoma de células escamosas no trato alimentar superior. Como que isso aconteceria? Como que isso acontece? A samambaia, ela tem um efeito imunossupressor, então ela impede uma resposta imunológica do bovino frente ao vírus. Então, os papilomas, eles ficam persistentes, não regridem. E aí, com o efeito mutagênico e carcinogênico da samambaia, com o tempo, esses papilomas se transformariam em carcinoma de células escamosas. Tem estudos que mostram que a samambaia ela também teria efeito diretamente sobre a mucosa do trato alimentar superior, podendo causar
essa transformação maligna da mucosa sem precisar de papilomas prévios. Então, aqui é um caso de carcinoma de células escamosas do trato alimentar superior. Aqui é o esôfago, é um corte transversal, em que a gente observa uma massa exuberante, irregular, com múltiplos nódulos amarelados, circundado por tecido conjuntivo fibroso. E alguns desses nódulos, eles têm um aspecto mais amarelado, um amarelado mais intenso, que é a ceratina produzida por esses tumores, né? As metástases de CCE, elas não são comuns, mas quando ocorre, geralmente é para o linfonodo, como nesse caso. O linfonodo ele foi substituído por essa massa brancacenta, com esse material amarelado, que é a ceratinização, né? A ceratina produzida pelo tumor, e essa área de hemorragia também. E também pode ocorrer metástase para o parênquima pulmonar, como aqui, esses nódulos esbranquiçados. Na micro, o que vemos são ilhas de células escamosas neoplásicas. Em torno dessas ilhas, a proliferação de tecido conjuntivo fibroso, infiltrado inflamatório misto, e é comum vermos a ceratinização individual dessas células escamosas e também essa distribuição de ceratina assim, formando lamelas concêntricas, que é o que se chama de pérolas de ceratina. Então, é essa ceratina que a gente vê macroscopicamente como essas áreas amareladas, um material granular amarelado. Aqui é um caso de metástase de CCE no linfonodo submandibular. O que se vê são esses nódulos amarelados e o linfonodo extremamente aumentado de tamanho, né? E esse material granular fortemente amarelo, que é a ceratinização. Esse caso, ele foi confundido inicialmente como actinobacilose. Foi diagnosticado inicialmente como actinobacilose. Depois, na micro, que se viu que, na verdade, se tratava de um CCE. Mas, se vocês observarem, a lesão é muito semelhante à actinobacilose, né? O local é um local em que a gente encontra as lesões de actino, normalmente, e esse material granular, ele foi confundido como sendo os grânulos de enxofre da actina. Como é uma metástase de CCE, o tumor primário ele não foi localizado nesse caso. Pode ser que ele estivesse localizado no trato alimentar superior. Muitas vezes os tumores de esôfago, eles são muito discretos. Eles se apresentam apenas como um espessamento de parte da parede do esôfago, como um anel, que é o que se chama de espessamento estenosante anelar. Então, se não for feita uma avaliação cuidadosa, pode passar despercebido. Ou pode ser que o tumor primário estivesse localizado na pele do animal. E com a retirada do couro durante o abate, não foi feita uma avaliação também muito criteriosa e passou despercebido, né? O feocromocitoma é um tumor neuroendócrino das células cromafins da camada medular da adrenal. Geralmente, ele afeta uma das adrenais, é o tumor de adrenal mais comum de bovinos, né, afetando normalmente uma das adrenais, e existe uma maior tendência pela adrenal esquerda, mas não se sabe bem o porquê disso. Ele se apresenta, as características macroscópicas desse tumor elas são bem marcantes e que facilitam o diagnóstico dele. Ele é uma massa grande, próxima ao rim, com essa coloração castanho avermelhada, com áreas amareladas, podendo ter mineralização, e tem essas cavitações que são muito comuns também. E esse aspecto dele, então, auxilia muito no diagnóstico, porque se repete. E isso a gente percebeu também no nosso estudo, porque um dos fiscais com o qual eu trabalhei, ele relatou, quando apareceu a primeira vez esse tumor, ele relatou que já tinha visto outras vezes essa lesão, mas que ele não sabia o que era. Aí depois que foi diagnosticado
diagnosticamos como feocromocitoma, apareceram novos tumores. E ele rapidamente diagnosticou como feocromocitomas próximos, porque o padrão se repetia. Então, é um tumor que eu diria que é fácil de diagnosticar macroscopicamente. Na micro, ele se apresenta, as células tumorais, elas formam pacotes, ou às vezes cordões, em torno de canais vasculares. Essas células, elas podem ter apresentações bem diferentes. Às vezes elas podem se assemelhar mais às células da camada medular, às vezes elas podem ser células um pouco mais alongadas, às vezes células bem pleomórficas com núcleos bizarros. Mas a distribuição dela, independente de como ela se apresenta, a distribuição é essa, em pacotes ou cordões em torno de canais vasculares. E uma coisa importante para se avaliar nesses tumores é se há invasão da cápsula da adrenal ou invasão de estruturas adjacentes ou invasão da veia cava caudal, que passa ali próximo, porque nesses casos, se isso ocorrer, aí se caracteriza como um feocromocitoma maligno. Se ele estiver restrito à adrenal, se caracteriza como um feocromocitoma benigno, né? Então, a distinção entre feocromocitoma benigno e maligno seria pelo estadiamento clínico, se há metástase ou não, né? Ou a possível tendência, né, de ocorrer metástase com uma invasão de cápsula. Também temos um trabalho, para quem tiver interesse, sobre os tumores na pesquisa veterinária de 2016. E agora a gente entra na categoria de outras lesões, que é uma categoria também bem grande, em que se enquadraram as lesões que não entravam nas demais categorias, né? Eu vou mostrar algumas delas que são muito frequentes na rotina de abate. Uma delas são os cistos renais, que são vistos frequentemente nos rins dos bovinos, mas não tem significado clínico. São achados de abatedor. Eles podem estar localizados tanto na cortical quanto na medular renal e são vistos como cistos de diferentes tamanhos preenchidos por um líquido claro. E esses cistos, eles podem ter origem congênita ou podem estar associados a lesões obstrutivas por cálculos. E uma outra lesão que é vista também frequentemente em bovinos são esses múltiplos pequenos cistos afetando apenas um lobo renal, que também não tem significado clínico. As lesões osteomusculares também são muito frequentes, geralmente estão associadas a traumas. Esses traumas podem ser decorrentes, né, do transporte, de brigas entre os animais, do manejo pré-abate. E essas lesões podem ser vistas muitas vezes já no exame antemortem, como nesse caso, em que esse bovino está com uma fratura no membro anterior. Esse animal ele tem que ser direcionado para o abate de emergência para abreviar o sofrimento. E no exame pós-mortem a gente vê como uma hemorragia extensa, né? Hemorragias na musculatura, como aqui essa hemorragia na região escapular. Uma outra lesão muscular que se vê, que na verdade não é uma lesão muscular, mas está associada a trauma, é a necrose da gordura. Em bovinos se vê frequentemente a necrose da gordura abdominal, sem uma causa aparente. Mas também é comum necrose da gordura em áreas com atrito excessivo, como aqui, que houve essa necrose da gordura do músculo peitoral. Isso ocorre em animais que ficaram deitados por muito tempo. E a gordura se apresenta com esse aspecto amarelado, endurecida, muitas vezes mineralizada. E a gente vê na micro os adipócitos preenchidos por esse material amorfo, basofílico, que é a mineralização, circundados pelos septos de tecido ósseo. E frequentemente a gente vê também nesses casos macrófagos e células gigantes multinucleadas em torno da lesão. Os abscessos vacinais, eles são muito frequentes e estão associados a reações vacinais.
Essas reações, elas estão associadas, né, ao tipo de vacina, ao adjuvante da vacina, ao local que foi feita essa vacina, ao tipo de agulha, se a agulha estava contaminada, a reação imune do hospedeiro, do animal. E, normalmente, vacinas que têm óleo mineral como adjuvante, que é o caso da vacina da febre aftosa e a clostridiose também, elas causam mais reação vacinal. E elas tendem a formar, a irem liberando, né, o antígeno aos poucos. Elas ficam com o antígeno no local de aplicação e vão liberando aos poucos, para formar resposta imunológica. E isso acaba, então, gerando uma reação vacinal local bem grande. Normalmente, esses abscessos vacinais, eles vão estar localizados mais no quarto anterior, mas já foram descritos abscessos em outros locais, como tem um abscesso descrito na região lombar, comprimindo a medula espinhal do animal. Dependendo do local onde é feita a vacina, vai ter o abscesso nesse local. E, então, são masas grandes que a gente vê nos animais, que ao corte são firmes e deixam fluir material purulento. Normalmente, há uma perda por animal de 1,5 kg a 2 kg de musculatura. Na micro, o que se vê são piogranulomas ou granulomas, formados por um centro necrótico, com esses vacúolos de diferentes tamanhos, bem irregulares, que correspondem ao local onde estava o óleo do adjuvante da vacina. Circundando esse centro, temos os macrófagos epitelioides, eventuais células gigantes multinucleadas, linfócitos e plasmócitos e tecido fibroso. Aqui é uma outra lesão, ou não lesão, porque não tem significado clínico, ou pouco significado clínico, que é a pilangiectasia, e que é responsável por uma grande perda econômica no frigorífico pelas condenações de fígado, simplesmente por razões estéticas. A telangiectasia, ela é uma desordem vascular em que ocorre a dilatação dos sinusoides e o preenchimento por sangue. E a gente vê isso na macroscopia como essas áreas escuras deprimidas no parênquima hepático. Na micro, o que vemos são os sinusoides dilatados, preenchidos por eritrócitos, circundados por tecido conjuntivo fibroso e células inflamatórias, e eventualmente pode ocorrer alguma degeneração ou necrose individual de hepatócitos. Aqui é um caso de melanose, que a melanose é quando ocorre a deposição de melanina em tecidos incomuns, como aqui, que ocorreu no rim, no pulmão, é comum também observar na íntima de vasos, na musculatura esquelética. E na micro a gente vê esse pigmento marrom escuro depositado no tecido, aqui é na musculatura esquelética. Também é uma não lesão, a condenação dos órgãos é por razões estéticas, e só que é importante não confundir essa melanose com tumores melanocíticos, né, como melanoma ou melanocitoma. Diferente dos tumores, na melanose a gente não tem um aumento de volume do órgão, é simplesmente a deposição do pigmento melanina. Bom, aqui a gente volta para o slide inicial sobre a importância da inspeção no frigorífico. Eu espero que eu tenha conseguido passar um pouco para vocês sobre o quão é importante a inspeção para a saúde pública, para evitar que lesões como essas que eu mostrei em menor ou maior grau e outras lesões que eu não pude mostrar aqui cheguem ao consumidor final e possam causar alguma doença. Vocês puderam perceber que nem sempre é fácil estabelecer um diagnóstico definitivo baseado na macroscopia, mas é isso que acontece no frigorífico, né? Infelizmente, hoje a gente não tem o apoio do exame histopatológico na rotina da inspeção. Mas eu, como fiscal e como patologista, espero que um dia essa realidade mude e que a gente possa usufruir dessa importante ferramenta que é o exame histopatológico
para o diagnóstico e assim evitar, né, condenações desnecessárias com o aumento do prejuízo econômico do frigorífico, diagnósticos falsos das lesões e as prevalências incorretas das doenças. Obrigada. Bom, doutora Bianca, nós que agradecemos imensamente pela palestra, foi excelente, né? Lindas imagens, lindas, entre aspas, do ponto de vista patológico. Obrigada. Que é o foco aqui do grupo, então tenho certeza que está todo mundo muito entusiasmado, né, e vai dormir feliz hoje, depois de assistir essa brilhante palestra. Agora, na sequência, nós vamos para as perguntas que foram colocadas no chat. A acadêmica Paola Sônego, ela fez um compilado e vai fazer a você, então, essas perguntas. Fique bem à vontade no tempo das respostas, tá? Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Um grande Obrigada, Franciele. Olá, Bianca, mais uma vez muito obrigada. O pessoal Oi, está elogiando Paola. bastante, então. Tudo bem. Obrigada. E temos algumas perguntas, então. Eu vou ler para você. A primeira, então, é do Giancarlo Menegatti. Como auditora fiscal, pensando no Plano Nacional do Controle e Erradicação da Brucelose e Tuberculose, até onde vai o papel do auditor em um caso de tuberculose diagnosticado / suspeito no frigorífico? Bom, o fiscal ele tem grande importância nesse papel, né, da tuberculose. No frigorífico, nós, como fiscais, temos que identificar, né, o nosso papel é identificar as lesões corretamente, né, e a partir daí, com esse diagnóstico, a gente deve, né, fazer a notificação e aí, com isso, aquela propriedade rural ela vai ser investigada, vai haver uma ação sobre aquela propriedade rural, né? Hoje a gente tem muitos casos ainda temos casos de tuberculose. Tuberculose é uma doença muito frequente ainda, não está erradicada, infelizmente. Então, o fiscal, tanto quanto o veterinário que está a campo, diagnosticando os animais com essa lesão, tem grande importância, e o fiscal, na linha de abate, poder diagnosticar a lesão e poder agir diretamente, auxiliar, né, nessa ação na propriedade, né, nos animais. Não sei se eu respondi a pergunta, o que foi uma pergunta mais ampla, assim, não sei qual a resposta assim, exata que ele gostaria. Acredito que tenha respondido. Uhum. Vamos para a próxima. Da Marita Nunes Severiano. Como funciona o descarte de carcaça nas afecções mostradas? Em quais afecções? Eu não entendi. Eu acho que mais um geral, acredito que se a Marita estiver aí para ela especificar um pouco mais a pergunta, se puder. O descarte de carcaças, bom, eu não sei qual. No geral, uhum. No geral? Ah, tá. Bom, as carcaças que possuem lesões, é que dependendo do tipo de lesão, nem sempre a carcaça precisa ser condenada, né? Ela pode passar por algum tipo de tratamento. Tratamento pelo frio, tratamento pela salga, ou ela pode ser aproveitada parcialmente, se condena os órgãos, libera a carcaça, ou condena-se tudo, dependendo da lesão. No frigorífico, essas carcaças, então, elas são direcionadas para a área de descarte, e eles têm no próprio frigorífico as caldeiras, né, onde elas são descartadas, são queimadas. Perfeito, então. A terceira é da Kaone Senin Lima. Todas essas doenças / lesões são diagnosticadas macroscopicamente ou são feitos exames complementares, como histologia, isolamento e outros?
quando solicitar o exame complementar e qual a frequência dessas solicitações? Se no frigorífico se é feito algum exame complementar ou se as que eu analisei foi feito, não entendi a pergunta. Ela coloca como todas essas doenças que são as que você acompanhou, eu acredito. Sim, as que eu acompanhei, que como foi um estudo, no meu estudo de doutorado, eu ia no frigorífico, eu coletava essas lesões e a gente fazia o exame histopatológico em todas as lesões, foi feito. Então, o diagnóstico ele foi baseado na macroscopia e microscopia. Eu não fiz, em alguns casos, eu fiz imunohistoquímica, quando eu queria algum detalhamento da lesão, estabelecer o diagnóstico assim, definitivo. Em alguns casos de tumores, a gente fez histoquímica e imunohistoquímica. Mas no dia a dia do frigorífico, a realidade do frigorífico é totalmente diferente. O diagnóstico é feito pela macroscopia, né? Os fiscais, eles fazem o diagnóstico pela macroscopia. E esse que é o grande problema, muitas vezes, né? Uhum. Certo. Mais uma do G, actinomicose ou actinobacilose, tem abate em separado? Animais com actinobacilose? Não. Isso, não? Não, o abate é normal, geralmente é um achado durante o abate, né? Eles acabam achando a lesão durante o abate e a carcaça desviada para o DIF, onde é feita, então, a análise, né, mais detalhada pelo fiscal. Uhum. Perfeito. Agora da Caroline Nunes Rosa, qual a destinação no frigorífico para os abscessos vacinais? Abscessos vacinais? Se remove o abscesso e libera a carcaça. Se remove a área do abscesso e libera a carcaça. Uhum. Mais uma do Jean. O auditor fiscal recorre frequentemente à análise histopatológica na rotina do frigorífico? Não. Quais são as principais lesões remetidas à histopatologia? Acho que você infelizmente, o histopatológico não é um exame que a gente tem na rotina do frigorífico. O Ministério da Agricultura ainda não estabeleceu isso como um exame. Então, é uma pena porque seria um apoio importante para a gente, mas não é uma realidade hoje. A rotina do abate é exame macroscópico, né? É basicamente macroscopia. Não temos esse apoio patológico ainda. Beleza. Agora da Júlia Genuíno. Quando a deposição de melanina é mais profunda, mesmo sem um aumento de volume, tem chance de ser um melanoma ou um melanostoma? Não, assim, é muito difícil. Assim, normalmente, nesses casos, a gente vai ter um tumor que vai ter um aumento de volume do órgão. Em bovinos, nunca vi, assim, sem um aumento de volume, né? Quando é melanose, é só a deposição mesmo, é só o pigmento, sem esse aumento de volume. Então, é só eliminar essa área por razões estéticas e a carcaça está liberada, né? A Tainara Tinelli, primeiramente, ela diz boa noite para a professora. Nos casos de telangiectasia, quais as possíveis causas para essa não lesão, lesão? Acomete tanto machos quanto fêmeas na mesma intensidade? Tem muitas possíveis causas, não tem ainda uma definição. Se fala de infecções, algumas infecções por bactérias que poderia causar, traumas, mas não existe ainda alguma causa definida para telangiectasia. E até onde eu sei, não tem, acho que, uma predileção por raça, nem por sexo, né, acho que ela falou. Ela coloca também se, dentre as possíveis causas, a utilização de hormônios em bovinos de leite pode ser associada ou não. A utilização de quê? Hormônios em bovinos de leite. Não tenho conhecimento, não sei. Eu nunca ouvi falar. Acredito que não.
Uhum. Ok. Temos mais algumas. A Catarina Medeiros. Tem como diferenciar macroscopicamente a melanose de um tumor melanocítico? Ou não importa? Acho que você já respondeu essa. Ou não importaria, pois os dois são descartados. Mas da melanose, né? O Sim, a tumor, melanose é o só a aumento de deposição. volume, né? Isso. No tumor tu vai ter um aumento de volume, a melanose é simplesmente a deposição do pigmento. Uhum, certo. Da Vanessa Lima de Souza agora. No seu doutorado, você coletou todas as amostras e fez estudo patológico? Também já respondeu, acredito, né? Sim, coletei todas. Uhum. Diego Cristino Correia gostaria de saber sobre a frequência de achados de paratuberculose. Se existe alguma relação dessa doença com a doença de Crohn em humanos. Eu não tive nenhum achado. A paratuberculose, ela é uma doença rara, assim, não é muito comum. E eu não vi nenhum caso de paratuberculose. Uhum. Agora a última pergunta da professora Franciele Cordeiro Zimmermann. O que seria necessário para que os fiscais tenham acesso aos exames histopatológicos? Aí seria um projeto dentro do Ministério da Agricultura, na verdade, né? Porque para serem feitos exames pelo Ministério da Agricultura, são os exames que a gente chama de exames oficiais, tem que ser em laboratórios oficiais, como é o Lanagro, o Ministério da Agricultura, ou laboratórios credenciados ao Ministério da Agricultura, né? Então, teria que ser um projeto, ser feito um projeto dentro do Ministério para estabelecer alguns desses laboratórios que pudessem realizar esses exames histopatológicos, né? E aí teria também toda a questão de logística, né? Porque uma carcaça, ela pode ficar alguns dias, né, esperando o resultado do exame. E então teria o tempo de enviar o material para o exame, o tempo de fixação desse material até sair a análise. Então teria que ser um exame feito assim de uma forma, um histopatológico feito mais rapidamente do que normalmente os laboratórios estão acostumados, que às vezes leva 7 dias para sair um resultado, ou às vezes mais. Então, para o frigorífico, a gente precisaria de um resultado mais rápido, né? Porque uma carcaça também não pode ficar muito tempo aguardando o resultado. Mas eu considero que é viável fazer, sim, esse exame histopatológico. Basta ter uma organização, né, um projeto dentro do Ministério que organize isso e temos laboratórios disponíveis para fazer esse tipo de exame. Uhum. Então, mais uma vez, muito obrigada pela excelente palestra. Acredito que tenha sido muito proveitosa para todo mundo. O pessoal está elogiando bastante no chat, elogiando a didática, a palestra no geral. Muito obrigada. Agora passo a palavra para a Maria. Obrigada. Obrigada.